Conseguiu? Ah, beleza. Estava esperando. Então, eu tive essa mentoria, né? Tipo, participei desse workshop e o Eduardo Valadares, ele falou, né? O Edu Valadares falou uma coisa, né? Que me tocou bastante, uma coisa muito interessante, né? De como a gente se apresenta, né? É muito comum as pessoas se apresentarem falando o que elas fazem, né? Tipo, profissionalmente, sei lá, falar de onde é e quantos anos tem e acabar por aí, né? Então, vamos dizer, se eu fosse me apresentar nesse modelo, eu chegaria a falar: oi, eu sou o Iago, eu tenho 25 anos, sou advogado e hoje eu estou aqui na Academia do Universitário como head de vendas e operações. Ponto. Final. Eu sou do Rio de Janeiro. Só que isso não diz nada sobre mim. Até porque eu sou advogado e hoje eu estou na área de vendas e operações. O que tem a ver? Nada. Né? Então, isso fica meio engraçado. Se eu falar isso, vocês não vão ter uma ideia de quem é o Iago. Né? Então, ele deu uma dica, né, de sempre quando a gente for se apresentar, falar sobre características, né? E se a pessoa também se sentir à vontade em se mostrar mais vulnerável, falar também sobre pontos negativos dela, né? Que é muito desafiador para a maioria das pessoas. Então, quando eu falo sobre o Iago, quem é o Iago, eu gosto muito de falar algumas características, né? Uma característica que eu gosto muito é da execução. Eu me identifico como uma pessoa muito executora, sim. Então, eu pego alguma coisa, eu já aprendo, eu já quero colocá-la em prática para eu ver os resultados. Tenho muito, isso está muito atrelado também a uma outra característica que é a resolução de problemas. Pelo incrível que pareça, eu gostava muito, né, principalmente, ainda gosto, né, mas eu identifiquei que eu tinha essas duas características, tanto da execução como dessa parte de resolução, né, de problemas, na época que eu comecei a fazer estágio. Eu fiz direito, então, no meu primeiro período, no final do primeiro período, indo para o segundo, eu já queria um estágio. Eu lia livros, né, na faculdade, eu tinha as aulas, mas só que eu queria colocar aquilo em prática. Eu falei, pô, maneiro, legal isso daqui, só que, beleza, como é que isso funciona na prática? Como é que é uma audiência? Como é que é entrar com uma ação? Né? Como é que são os movimentos do processo? Como é que isso funciona? Né? Então, para poder entender isso, eu fui em busca de um estágio, né? Então, eu já queria pegar tudo que eu estava aprendendo na faculdade, né, lá na sala, para poder aplicar em algum tipo de lugar. Né? Então, eu fiz, por exemplo, o estágio, eu fiz quase um ano de estágio voluntário na defensoria, né? Então, lá eu não ganhava nada, né? Basicamente, eu pagava para trabalhar, porque eu tinha que me deslocar, almoçar na rua, etc. Só que foi muito bom para o meu aprendizado. Né? Então, lá eu executava bastante coisa, aprendi muita coisa e botava muito mais a mão na massa. E eu sempre, depois, como eu descobri também que eu gostava muito dessa resolução de problema. Lá dentro, eu fazia, né, da defensoria, principalmente, a gente fazia o atendimento de pessoas. Então, sempre quando dava a famosa merda, né, dava uma coisa de errado, tinha uma pessoa lá que ninguém queria atender porque era um caso muito difícil, ou era uma pessoa muito problemática, eu falava, pô, me dá, que eu gosto. Tipo, eu sempre gostava das pessoas que eram mais difíceis de lidar, né, e coisas que eram mais complexas de fazer. Então, hoje, na academia do universitário, depois um pouquinho, dando um passo mais atrás, quando eu estava no escritório de advocacia, tudo que era chato, que a galera não queria fazer, que era um grande problema, eu sempre me interessava muito em resolver aquilo. Né? Então, hoje eu vejo um problema e eu já quero logo, tipo, beleza, como é que eu racionalizo, né, aquilo, identifico qual é aquele problema, a raiz daquilo e tento já executar algum tipo de solução. Né? Então, vejo muito essas duas características, né? Então, hoje, essa é a primeira dica que eu dou para vocês de apresentação, falar sobre características, porque a gente consegue entender melhor, né, como é que é esse tipo, como é que é aquela pessoa, né? Dá para a gente conhecer melhor a pessoa com quem a gente está conversando. E na área de vendas, principalmente, é muito interessante você conhecer minimamente aquela pessoa. Se a gente estiver falando de uma prospecção tipo ativa, fria, que você não conhece a pessoa, sempre tenta pesquisar melhor sobre ela, olha o LinkedIn, etc., para poder identificar as características dessa pessoa, porque aí você consegue depois aplicar uma técnica chamada rapport, né? Então, você vê alguma coisa que ela postou no LinkedIn, alguma coisa que ela gosta, alguma coisa que ela curtiu, que ela compartilhou, você, quando for trocar ideia com essa pessoa, você vai ter, né, você pesquisou, você vai ter uma ideia de como aquela pessoa é, né, e você consegue se conectar mais fácil com aquela pessoa. Então, também, quando for para uma reunião, falar, pô, oi, tudo bem?
pô, sou o Iago, etc. E você se apresenta dessa forma e você também, pô, me fala um pouquinho mais de você e tal. Pesquisei no teu LinkedIn que você gosta disso, disso. Você falou sobre isso, isso, entendeu? Então, hoje, essa parte da apresentação é muito importante, né? Que vocês falem muito sobre as suas características e não apenas o que vocês fazem, né? O que vocês fazem não resume vocês a nada, porque hoje vocês podem estar, sei lá, a Isabel falou que está na parte de RH, né? A Mariana está falando que está no administrativo financeiro, o João falou que está em vendas. Amanhã pode ser completamente diferente. Então, cada dia você vai se apresentar como uma pessoa, não faz muito sentido. Mas as suas características, né? Elas não é que são imutáveis, mas elas se prolongam por um período, né, maior. Então, hoje, né? Eu me identifico com essas características desde 2015, por exemplo. Então, já tem um tempo, né? De lá para cá, características minhas foram desaparecendo e outras foram sendo criadas, né, vamos dizer assim. Então, lá no passado, eu era uma pessoa que eu não conseguia muito bem, né, me relacionar com pessoas desconhecidas, né? Então, tinha muita vergonha, etc. Quando eu fui para esse estágio na Defensoria Pública, essa característica ela tinha que sumir. Não havia outra possibilidade. Eu estava ali atendendo pessoas dia a dia, né, e eu precisava conversar com essas pessoas para eu poder entender o problema delas e levar uma solução para elas. Então, ali, né, eu não tinha como não me relacionar com pessoas. Então, essa característica minha foi se perdendo ao longo do tempo, ainda bem, né? E, por outro lado, foram nascendo outros, né? Então, a gente tem aí, ao longo da sua vida, você vai mudando as suas características, né? Vamos lá. A Fabiana, ela me mandou um e-mail falando sobre o cenário atual de vocês, tá? De vendas. Então, especificamente para o João, tá? Ela falou que para a gente seriam tópicos interessantes a gente abordar aqui sobre técnicas de negociação, persuasão, técnicas para apresentação, né? Customer experience. Então, falou que não tem ainda o pós-venda estruturado e também sobre prospecção ativa, né? Para os novos serviços de comércio exterior, tá? Ela trouxe esses pontos com base, né, numa análise que o cenário atual de vocês não estão convertendo a quantidade de leads que vocês precisam. Quando ela trouxe esses pontos aqui, e eu olhei, eu fiquei pensando, né? Aqui é como se fosse, principalmente técnicas de negociação. Negociação é a última etapa da venda. Só que existe muita coisa antes disso, né? Existe a área de vendas e existe a área de pré-vendas. E existe ainda tipo o marketing que está um pouquinho mais atrás. Então, eu queria dar um passo mais atrás para eu poder entender hoje como é que é o cenário de vocês, tá? João, você falou que hoje é você e tem mais 3 pessoas. Essas 3 pessoas, elas têm papéis definidos ou todo mundo faz a mesma coisa? A Vitória chegou, ela é a antiga diretora de negociação, então, Vitória, se quiser complementar alguma coisa depois. Mas hoje a gente atua de forma assim, todos fazem a mesma função. A gente entra em contato com os leads, todos passam por todas as etapas de qualificação até a conversão do lead. A gente ainda não tem estruturado, por exemplo, um SDR para depois passar para um closer e toda essa parte mais de embalde marketing seria, se eu não me engano. Sim, de estrutura do custo. Você hoje Exato, entende que não há a necessidade dessa separação de acordo com o volume que vocês têm. exato. Então todo mundo recebe um lead e todos. A única diferença é nas formas de contato. Hoje tem algumas pessoas que fazem o primeiro contato a partir de WhatsApp e outras que fazem o contato a partir de ligação direta por telefone, tipo as operadoras que entram em contato com a gente. Então, todos Só um fazem, ponto. então, Eu, todos fazem já essa que parte tu igual. falou, até perdão te interromper, mas tu falou um ponto que é tipo crucial, tá? É só a questão também de mentalidade, tá? Você falou que hoje tem um time que faz as ligações, o time de vocês fazem as ligações ali como se fosse um telemarketing, beleza? Não estou dizendo que é o que acontece, tá? Mas quando você me fala isso, como é que eu recebo isso, tá? Você falou, fazem ligação como telemarketing. Como é que é uma ligação de telemarketing? Alguém aqui gosta?
Assim, tá de boa aqui, telefone toca, claro. Essa ligação, alguém aqui acha interessante? Alguém para ouvir esse tipo de ligação? Não. Mas assim, eu só te falei mesmo porque hoje a gente tem uma prospecção passiva, então a gente só faz esse contato a partir dos leads que chegam para a gente no Pipefy. A gente não procura eles e faz essa oferta, tipo as operadoras que a gente não está realmente afim de ouvir. Eles estão afim de ouvir, eles preencheram o formulário, eles foram no nosso site, então demonstraram interesse no nosso serviço. Então a gente faz esse contato mais direto. Eu só dei esse exemplo mesmo que Então, você. mas não é ativo? Não é um Não. cold call? Não é tipo Oi? assim, não é uma pessoa totalmente aleatória? Vocês só ligam para quem preenche no site, é isso? Exato, para quem quer saber mais do nosso serviço. Então, eles Então, preenchem o hoje formulário vocês não vão em busca de novos leads de forma ativa. Não, esse é um ponto que você até citou, que a gente está querendo implementar para o nosso novo serviço de comércio exterior. Então, tem toda uma questão de público-alvo, persona, que a gente está estruturando para poder implementar essa nossa nova forma de contato através de uma prospecção ativa. Beleza. Porque eu ia entrar, assim, se a gente for pensar numa sequência lógica, né, numa linha do tempo, se você me fala que o problema está na negociação, a pergunta que eu vou te falar vai ser muito lá para trás. A primeira pergunta, né, qualquer pessoa de venda que você for conversar, se você falar que o problema está na negociação, é improvável que seja lá, tá? Por quê? Para eu saber se de fato o problema é na negociação, eu preciso te fazer outras perguntas. A primeira pergunta é: você tem definido, hoje, vocês, né, tem definido qual é o perfil ideal de cliente de vocês? Se vocês não souberem a definição, eu falo aqui, não tem problema algum. Mas só para eu entender se a gente está falando a mesma linguagem. Vocês entendem o conceito de perfil de cliente ideal ou vocês querem que eu explique? Eu acredito que a gente entende, mas não tem um perfil. Sabe aquela coisa de ser um perfil exatamente traçado? Porque a gente trabalha tanto com pessoa jurídica quanto com pessoa física. Então, a gente entende o que a gente foca e quando chega algum lead pra gente, a gente geralmente já saca o que vai para frente e o que não vai. Quantos clientes vocês já atenderam? Ao todo, putz, Não precisa ser exatamente. Você tem uma Eu não ideia? entendi a pergunta, pode repetir? quantos clientes a gente já atendeu? Esse ano? Não, na história de vocês. Ah, Registrado, né? Porque Pô, algumas vezes não fica registrado em algum lugar e vai passando de uma galera para outra e fica perdido. olha, eu acho que eu vou chutar, sei lá, uns 500. Clientes que foram para frente ou clientes que chegaram até Clientes. nós? Clientes entende-se pela pessoa que contratou, não o lead. Ah, é que cliente mesmo. contratou. Contratou, Tá. fechou com você. Tem ideia? Foram, acho que menos de 30, mais ou menos, porque agora para pegar e contar certinho, teria que Acho ver cada que- projeto. Até uns 50 por aí. 50? Esses 50 seriam todos PS. Não. Não. Tá, tudo B2B, então empresa mesmo? Não, tem uns que são empresa, tem uns que são pessoa física. Beleza. Então, Vocês querem que eu comece pelo qual? A falar. Pessoa física ou pessoa jurídica? Só pra entender. eu acho que seria legal pessoa jurídica, porque eu não sei se o João falou, porque eu tive que dar uma saidinha, que a gente está para lançar um projeto novo, que Sim. vai focar exatamente em pessoa jurídica. E pessoa jurídica é o que dá mais dinheiro. Então, para a gente é o que mais está defasado, que realmente a gente Beleza. precisa dar uma parada. Então vamos entender aqui uma linha do tempo, tá? A gente está falando de perfil de cliente ideal. Por que vocês precisam vender para um cliente ideal? E como é que você identifica, né, quem é esse cliente ideal? Por isso que eu perguntei quantos clientes, pessoas que já pagaram pelo serviço, vocês já tiveram. Então vamos imaginar, a Vitória falou cerca de 50 no total, então vamos dizer que, sei lá, 30 deles foram pessoas jurídicas, beleza? O que vocês, assim, estratégia para traçar esse ACP? Como você define esse perfil ideal de cliente? Você tem que pegar todos os clientes que você atendeu. Vocês conseguem ter, porque também é difícil, porque foi passando de pessoa em pessoa, mas vocês conseguem ter, de alguma forma, a nitidez
de como foi a experiência de cada um desses clientes, ou seja, de forma resumida, aquele cliente que vocês atenderam muito bem e aquele cliente que deu merda. Vocês conseguem separar esses encaixes, assim? Dos 30, cara, teve esses 10 aqui que só deu merda, foi ruim a experiência dos caras, mas a gente tem esses outros 20 aqui que a experiência foi muito boa, foi muito legal. Os caras, tipo, super gostaram, curtiram, a gente resolveu o problema deles. Vocês conseguem separar isso? Sim, Beleza. inclusive a gente teve a gente está com um probleminha com uma cliente antiga, que ela veio muito antes da nossa gestão, e que são problemas que a gente já viu, que já aconteceram. Então dá para fazer uma certa linhazinha Consegue de separar, diferença. né? Beleza. Aí, esse é o primeiro passo. Então, se vocês conseguem separar, é ótimo. Vocês vão pegar só esses caras que deram certo, os 20, né? Os que tiveram uma ótima experiência, vocês conseguiram atender muito bem, e vocês vão pegar esse cara e vocês vão, assim, destrinchar eles, cada um por um, tá? Vocês vão pegar, vão listar eles, né? Todas essas pessoas, e vocês vão começar a entender de qual é o setor. Muito provavelmente comércio exterior. Não dá para fugir muito, né? Tipo, talvez um seja de exatamente comércio exterior, outro seja de consultoria, né? Uma empresa de consultoria. Mas eu acredito que não vai fugir muito. Setor vai ser fácil. Então, a primeira coisa, vocês vão analisar qual é o setor. Qual era o setor dessas empresas? Então, vocês vão colocar ali do lado. Então pensa numa coluna de Excel, para poder ficar visual, né? Nome da empresa aqui, qual é o setor dela? Tal. Qual é o tamanho dessa empresa? É uma empresa grande? É uma empresa pequena? Uma empresa média? Então, vocês vão colocar também mais uma coluna para o porte dessa empresa. Vocês entenderem, pô, esses caras, geralmente, eles são empresas grandes ou empresas pequenas? Medianas? São muito pequenas? Entendeu? Então, mais uma coluna, vocês identificarem o porte. Para vocês, faz diferença a localidade? Vocês conseguem atender, tipo, só Rio de Janeiro? Ou vocês conseguem atender Brasil? Como é que é? A gente consegue. Não, pode falar, Vi, pode falar. A gente consegue atender Brasil e outros países também. Só que a diferença que tem é na hora de executar, porque alguns, na verdade, é o contrário, não é do cliente. O cliente a gente consegue atender de qualquer localidade. É mais a forma que ele pede. Por exemplo, se ele pede um fornecedor da Guatemala, é mais difícil do que se ele pedisse um fornecedor da China. Então, é mais por esse lado. O cliente não, a gente consegue atender de qualquer localidade. E vocês só conseguem saber quais são os países de necessidade quando vocês entram em contato, ou vocês conseguem ver isso tipo, no site, no LinkedIn, ou é só quando fala? Assim? Não, é quando entra em contato. A gente tem uma conversa para ver o que a pessoa precisa, para entender um pouco mais. Ela fala, às vezes, no formulário, mas geralmente é na conversa, porque a gente não atende muito empresa que é tão consolidada, não ainda. É o que a gente espera com serviços de Comex. Sim, então a gente já, pela sua fala, já vê que o porte seria um porte pequeno. Sim, né? geralmente seria uma sim. microempresa, por exemplo. Né? Isso. Tá. A localidade, vocês vão entender também, dentro desses 20, seria mais uma coluna ali do Excel, da análise de vocês, qual é a localidade geralmente que esse cara está. Desses 20, sei lá, pode ser que todos os 20 sejam aqui do Rio. Pode ser que, tipo, 10 sejam de São Paulo, 10 do Rio. Então, vocês vão entender qual é a localidade que vocês se saem melhor. Né? Vocês conseguem trabalhar melhor. Pelo que vocês estão falando, não faz diferença. Assim como para a gente, a Academia do Universitário, a gente não tem preferência. Não é que, se for uma empresa da Bahia, a gente não consiga atender. A gente consegue. Só que a gente vai ter um trabalho maior do que se fosse uma empresa do Rio. Entendeu? Mas também tem outros fatores que influenciam. Mas, enfim, vocês vão colocar ali também localidade. Aí vocês vão entender qual é o perfil da empresa. Por que vocês têm que entender qual é o perfil de cada empresa e ver o que mais se repete ali. Então, vocês vão definir essas colunas. Então, relembrando, o setor, né? Então, não vai fugir muito, no máximo deve ser 2 aí. Depois, vocês vão definir qual é o porte dessa empresa, qual é o tamanho dela, né? E depois vocês vão ver a localidade. Vocês podem também ver
faturamento. Vocês conseguem pesquisar na internet o faturamento das empresas, né? Principalmente se ela for listada na bolsa, etc. Mas se a gente está falando, por exemplo, de empresa pequena, vocês não vão conseguir achar essa informação, né? Então, vamos lá. Vocês fazendo, né, essa atividade, vocês vão conseguir entender o perfil que vai mais se repetir. Então, vocês vão começar a entender que, por exemplo, quando vocês forem olhar isso, vocês vão ver, caramba, dessas 20 empresas, a gente já tem aqui, tipo, que 12 são do Rio, tem de 50 a 200 funcionários e é de comércio exterior. Pronto, aqui a gente já tem um perfil, né? Então, por exemplo, faz sentido vocês fazerem uma prospecção ativa de uma empresa de 1 a 10 funcionários que seja de, sei lá, indústria química e que seja de Belo Horizonte? Não faz, porque está totalmente fora do perfil que vocês atendem, que vocês tiveram sucesso, né? Então, vocês, com isso, né, com essa planilha, olhando ali cada empresa e como, né, essa empresa ela é estruturada em setor, porte, localidade, vocês vão entender qual é o perfil que vocês têm mais sucesso. Essa parte ficou clara ou vocês ficaram com alguma dúvida? Muito certo. Beleza? Sim, muito bom. Essa é a dica mesmo. Só o porquê disso, né? Então, vamos dar um exemplo. Hoje, a Academia Universitária, a gente toma conta do programa de estágio das empresas, beleza? Se a gente for olhar todas as empresas do Brasil, as milhões, né, de empresas que existem, muito provavelmente, tipo, 90%, 80% delas vão ter estagiários, beleza? Então, em tese, a Academia do Universitário poderia atender 80% dessas empresas. Só que não faz sentido para a gente atender todo um tipo de empresa, entendeu? Porque não quer dizer que com todas eu vou ter sucesso, entendeu? Quando a gente vende de forma, assim, vamos imaginar uma pesca, tá? Existe a forma de você pescar com rede e existe a forma de você pescar com arpão. Quando você pesca com rede, você vai pegar peixe, mas você também vai pegar um monte de coisa, sujeira. Por exemplo, você pode ver uma bota, um sapato, uma alga, mas você quer um peixe. Quando você pesca com arpão, você mira no peixe e você pega o peixe. Então, quando você está falando de vender para todo mundo, você está pescando com rede. Você está pegando, prospectando, vendendo para empresas que não são do seu perfil ideal de cliente e o que isso pode acarretar para a tua empresa. Se você atende empresas que não fazem sentido para você, não são do teu perfil de cliente ideal, muito provavelmente vocês não vão entregar o que vocês vão se alinhar com aquela pessoa. A experiência dela, consequentemente, vai ser ruim. Com uma experiência ruim, muito provavelmente ela vai virar detratora, né? E o que ela vai fazer? Ela pode fazer um post no LinkedIn falando: caralho, contratei a Argos e foi uma merda. Não conseguiram me atender, a experiência foi muito ruim. E o que isso acontece? Isso acaba contaminando toda uma outra rede possível, né, de clientes. Então, quando vocês vão atrás de uma empresa que está dentro do que vocês mais têm sucesso, a probabilidade de vocês conseguirem fazer um bom trabalho e ter tudo ao contrário disso que eu acabei de falar, ou seja, uma boa experiência, o cara elogiar vocês pra caramba, qual é o resultado disso? Ele vai indicar vocês para outras pessoas. Quando a gente está falando de venda por indicação, as chances de fechamento sobem absurdamente, porque é o gatilho da, tipo, é a segurança, né, daquela pessoa. Quando a gente está falando ali de negociação, né, que vocês pontuaram, etc., existem vários gatilhos mentais, né? E um dos gatilhos mentais é da autoridade, né? Como é que você passa autoridade para uma pessoa? Tipo, eu posso chegar aqui e falar que eu sou o Iago, que eu tenho MBA em vendas, eu fiz a Harvard Business School sobre vendas e que eu já estou em vendas há 10 anos, né? Então, eu vou mostrar, eu já vendi, por exemplo, mais de 100 milhões em um ano. Então, vocês vão falar: caralho, cara, foda. Beleza, o gatilho da autoridade já está ok, né? Quando a gente está falando de uma venda por indicação, praticamente você não precisa usar o gatilho da autoridade. Por quê? Né? Quando uma pessoa te indica para alguma coisa, né? Então vamos, por exemplo, eu gosto de comprar camisa preta, né? Então a Fabiana tem uma loja de camisa preta que vendeu para o João, né? Aí o João chegou assim: caralho, tu não sabe, tu gosta de camisa preta? Eu comprei uma na loja da Fabiana. Cara, muito boa. Os caras me entregaram super rápido, foi maneiro pra caramba. Teve um problema, eu consegui resolver rápido. Cara, quando tu quiser camisa preta, cara, fala com ele. O que acontece? Se a Fabiana chegar para falar comigo,
pô, o João me indicou e tal, falou que você curte camisa preta, queria conversar um pouquinho com você sobre a nossa loja que a gente tem aqui. Você não vai precisar me demonstrar autoridade tão forte quanto fosse uma pessoa totalmente aleatória, né? Porque o João já deixou a autoridade lá em cima. Você já me o João já deixou claro para mim que vocês são bons, que vocês atendem bem. Então, o gatilho da autoridade não vai precisar ser usado, entendeu? Praticamente, né? Obviamente você vai falar e etc. Pô, cara, a gente atende grandes clientes, etc. Só que a tua autoridade já está lá em cima, porque ele me indicou. Então, quando a gente está falando de um ICP montado e a gente só vai atrás e só vende para o nosso perfil ideal de cliente, a empresa só tem a ganhar. Se a gente faz ao contrário disso, é muito ruim. Eu vou falar por experiência própria. No início da AU, a gente não tinha muitos clientes, né? A gente não tinha, então ficava muito ruim de definir o ICP, né? Esse perfil ideal de cliente. Então a gente acabava meio que chutando. Então, nesses chutes, acertos e erros ali, a gente foi atendendo clientes que estavam totalmente fora do nosso perfil. E o que acontecia? Exatamente o que eu falei. Era uma experiência ruim, aquele cara, ele ficava insatisfeito, e o que acontece? Né? Agora, tecnicamente falando, um cliente bom, ele dá para a gente o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value, que é basicamente, né, na prática, o que isso é? O quanto de dinheiro aquele cliente deixa para a nossa empresa ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. A Total. A Total é um cliente, né, que a gente tem, a Total Energies, né? Tipo, é a maior empresa da França, 5 maiores empresas do mundo de petróleo e energia. Esses caras estão com a gente, vai completar agora 2 anos. Quanto de dinheiro eles deixaram para a gente em 2 anos? Muito dinheiro. Então, tipo assim, eu vejo que esse cara é um que a gente teve sucesso, a gente entregou muito bem, etc. Agora, faz muito sentido, por exemplo, eu prospectar empresas de petróleo e energia do porte deles, entendeu? Eles deixaram muito dinheiro para a gente, né? Agora, se eu for olhar para as empresas que deram merda, né? Que, tipo assim, a experiência foi ruim, a gente errou pra caralho, o cara, tipo, não teve uma experiência muito boa, eles deixaram pouco dinheiro, porque eles ficaram pouco tempo e deixaram pouco dinheiro também, porque a gente, por ter muitos problemas com eles, a gente precisava gastar muito nosso tempo. E a gente gasta tempo e a gente gasta muito dinheiro. Para vocês terem ideia, isso sempre vai acontecer. E quando vocês tiverem essa mentalidade, vocês vão começar a olhar para isso. Quando o cliente ele está errado, no sentido de ele estar fora do perfil que vocês atendem, a experiência dele vai ser ruim. Vocês vão gastar mais tempo com ele. Ele sempre vai ser o cara mais chato e ele sempre vai ser o cara que vai tomar mais o tempo do teu time. Consequentemente, ele começa a contaminar o teu ambiente de cliente. Por quê? O teu time vai ficar estressado, porque vai ter que lidar com aquele cara, vai ter que entregar para aquele cara e vai começar a deixar de lado as entregas de um cliente que é muito bom para vocês. Então, o cliente fora do ICP, esse cliente ruim, vamos dizer assim, ele só dá merda. Ele só causa coisas ruins para a empresa. Né? Ele deixa pouco dinheiro, ele gasta mais tempo do teu time, ele faz com que você não entregue muito bem para o teu outro cliente que é super bom, entendeu? Então, por isso que é muito importante. Esse é o passo lá do início, é o primordial. Então, esse é um passo que vocês têm que sentar e fazer. Não é uma coisa que, vou ver depois, vou me preocupar em negociação. Não que a negociação não seja importante. Mas você concorda que a negociação com uma pessoa que não é o seu perfil de cliente ideal não vai fazer sentido? Vocês vão gastar tempo e vocês não vão fechar. A probabilidade de fechamento de uma empresa que é fora do teu perfil de cliente ideal é muito mais difícil. Essa pessoa ela demora muito mais a tomar a decisão. Essa pessoa ela vai demorar muito mais na negociação. Essa pessoa, por demorar mais na negociação, ela vai dedicar mais tempo do teu time. Se ela precisa de mais tempo do teu time, por exemplo, o João vai ter que ficar fazendo follow-up pra caralho com aquele cara, vai ter que ficar fazendo várias reuniões, e esse tempo que o João está dedicando para esse cara, ele podia dedicar para um outro cara. Então é só coisa ruim, entendeu? Manda aí, filho. Também a gente colocaria isso para pessoas que têm personalidade ou temperamento difícil, ou é uma coisa que vale a pena gastar um pouco mais de energia. Vamos supor, tem uma pessoa que ela é um cliente ideal, a gente vê uma empresa que tem um potencial muito bom na China, sei lá, vai dar um projeto super completo, mas é uma pessoa que tem uma personalidade muito difícil, que está sempre receosa com a gente, ou tratando a gente
de uma forma mais ignorante mesmo, que tem a personalidade difícil. O que é complicado também até para a gente que tem uma vivência ainda universitária, né? Como a gente não é uma empresa sênior, isso acaba batendo um pouco mais forte também. Então, seria uma questão que a gente poderia avaliar para acabar encerrando essa negociação? Ou é uma questão que dá para, tipo, lutar? Você está falando isso, de acontecer isso quando ele já é um cliente ou acontece isso já na negociação? Durante a negociação, a gente percebe que é uma pessoa com um temperamento muito difícil e que, assim, pode ser que o projeto fique bom, mas que a gente vai ter que passar um sufoco, ouvir reclamação, sei lá, coisas assim, sabe? Vamos lá. A gente passa, hoje muito menos, né? Porque hoje, como a gente tem cases de sucesso com grandes empresas, fica muito mais fácil. Nosso gatilho de autoridade já fica mais alto, né? Para vocês é mais difícil, porque o gatilho de autoridade de vocês ficam um pouco sem armas, né? De tipo autoridade. Não é que o temperamento da pessoa óbvio que influencia. Só que essa parte da desconfiança é porque ela não se sentiu confortável por algum motivo, né? E confiante no trabalho de vocês. Se ela não está se sentindo confiante, não vale a pena você forçar essa venda, porque aquilo dali só vai piorar. Porque se ela está assim na negociação, cara, ela só quer isso daqui para poder te comer de porrada depois lá na frente, entendeu? Então, é muito na negociação você entender, né? Você tem que transparecer o que vocês fazem. Cara, eu faço isso, né? Eu tenho um time para poder fazer isso, né? E eu estou te mostrando aqui a nossa estrutura e eu vou dedicar X tempo, X time para poder fazer esse projeto. E a gente consegue. Aí você pega também esses cases, né, de clientes que vocês já fizeram anteriormente. Cara, isso é muito importante também no momento da negociação. Você está falando, por exemplo, com uma empresa de, sei lá, 100 funcionários, e você já atendeu uma empresa de 100 funcionários que, pô, uma experiência foi super maneira. Você fala assim, cara, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai pegar case de sucesso para poder estruturar e dar trabalho, que você vai ter que fazer uma entrevista com aquele cliente, né, fazer perguntas, anotar essas perguntas, estruturar isso para botar no site, isso dá trabalho. Mas como você consegue aumentar o teu gatilho de autoridade junto a esse cara que já está tipo, meio desconfiado, etc. Muitas empresas grandes, o que elas fazem? Eu estou negociando, né, com uma empresa, ela é muito grande, uma empresa de energias renováveis, etc. E o que eles fazem? Quando está no momento da negociação, eles pedem o contato dos nossos clientes, porque eles entram em contato e perguntam como foi a experiência com a academia do universitário. Então, uma estratégia que vocês podem utilizar, né? Porque o case de sucesso, como eu falei, ele dá trabalho de fazer, mas é uma coisa que vocês têm que fazer, tá? O que vocês podem fazer, já que não tem ainda estruturado esses cases, etc., é pegar e falar, cara, é o seguinte, eu estou sentindo que você está inseguro e etc., de se a gente consegue te entregar ou não, tá? É o seguinte, eu já entreguei, né, projetos parecidos com o que você quer para essa empresa XYZ. Eu vou te dar aqui o contato dessas pessoas e você entra em contato com elas, dá uma ligada, manda um e-mail, marca uma reunião e pergunta para eles como foi a experiência deles, porque ninguém é melhor do que um cliente, né, para poder, né, te passar como é que foi a parceria deles com a gente. Beleza? Faz sentido? Depois que você marcar esse papo com eles e trocar essa ideia, a gente marca uma nova reunião e eu entendo com você se de fato você está confortável para a gente seguir ou não. Aí você também tem que se posicionar no sentido de falar assim, cara, eu estou aqui para poder te ajudar, eu te mostrei como eu te ajudo. E eu te mostrei que eu já ajudei empresas, né, como a sua a resolver esse tipo de problema e eu resolvi. Você não está confortável? O que você acha que falta? Então você pode jogar a bola de volta para ele. Cara, estou sentindo que você não está confiante, confortável. O que você acha que falta? Você acha que, sei lá, o nosso time é pequeno? Você acha que é muito júnior? O que você acha que eu posso melhorar, né, para poder te passar mais confiança? Entendeu? Obviamente, por exemplo, isso que eu falei de você acha que meu time é muito júnior? Isso você não vai falar porque você não consegue mudar isso. Você não vai contratar, sei lá, pessoa mais séria. Mas, por exemplo, você fala, cara, sei lá, vamos dizer que na proposta tu botou que vai dedicar 2 pessoas. Aí ele fala, cara, então, já que você falou, eu não estou me sentindo muito confiante porque só 2 pessoas eu acho que vai dar merda.
Aí você fala, por quê? Questiona ele no sentido de sempre entender o motivo, porque a ponta do iceberg é o que ele está te mostrando. Ele está te mostrando tipo mais satisfação, só que ele não está sendo claro e objetivo. Isso é a mania latino-americana de negociação. A gente não gosta de falar não, né? Tipo assim, sei lá, eu te ligo e falo, oi Fabiana, tudo bem? Cara, então, sou Iago da Academia Universitária, etc. Estou te ligando porque eu queria conversar com você sobre o programa de estágio. Vou falando com você, e eu pergunto, tipo, faz sentido? Tu fala, faz. Mas, na verdade, não faz. Tu não quer nem saber. Sei lá, tu não tem estagiário, ou tu não gosta de estagiário, tu odeia estagiário, mas você não fala o não. Isso acontece muito em negociação. Você manda proposta, você faz reunião, mas o cara ele não te fala o sim ou não. Então, você tem que ir em busca praticamente do não o mais rápido possível, para você não perder o teu tempo. Então, quando esse cara ele mostra que ele está assim, mais para lá do que para cá, tá fazendo muita pergunta, tipo, que você sente que tem um tom de dúvida ali, que ele está querendo meio que te botar à prova e etc. Você fala, cara, estou sentindo que você não está confortável da gente seguir, eu queria entender o que te incomodou, né? O que você sentiu falta na nossa proposta. Pode ser bem sincero, assim, até porque você sendo sincero, você economiza o seu tempo, você vai economizar o meu tempo. Eu imagino que, pô, você tem uma agenda super lotada para poder fazer várias coisas e a gente, por exemplo, pode resumir isso tudo em um único papo e uma única pergunta que é a que eu estou te fazendo. Me fala, o que você acha que a gente pode melhorar na proposta que vai te deixar mais confortável? Pô, cara, beleza, então. Eu acho que, pô, 2 pessoas não dá conta. É muita coisa, etc. Eu acho que sim. Aí vocês vão entrar na negociação. Faz sentido dedicar 5 para esse cara? Aí você fala, cara, se eu dedicar 5, o valor do projeto não vai ser esse, vai ser tanto. Aí começa a negociação, entendeu? Mas você tem que explorar o real motivo. Você nunca vai deixar de fechar uma venda pelo jeito de ser daquela pessoa. Obviamente, eu tenho aqui vários clientes que são super arrogantes, assim, mas só que eu tento sempre quebrar eles. Tanto que comigo, vários clientes no início eram muito assim arrogantes e hoje, cara, super gente fina. Porque tem muito, tipo, de quebra, eu sempre marcava papo com eles, e esses caras hoje são arrogantes com outras pessoas do meu time, mas comigo são super gente boa, entendeu? Então, depende muito, né? Então, finalizando essa tua pergunta, por esse motivo, isso não é um motivo para não fechar uma venda. Porque, na verdade, esse não é o real motivo pelo qual não quer fechar. Tem uma coisa ali por trás que é muito mais profunda do que isso. Sacou? Manda aí, acho Entendi, que já obrigada. alguém levantou a mão. Vitória. Esse tema que você citou, né, de perder muito tempo com o cliente, é uma coisa que eu tenho observado que a gente cai muito nisso, sabe? De um ano para cá, que eu estou em negociação, eu tenho visto que a gente perde muito tempo com o cliente exatamente por isso, por a gente não ter uma persona, um perfil ideal de cliente. Eu acho que a gente começando por isso já vai ser uma ajuda, assim, absurda para melhorar e para parar de perder esse tempo. Só que, mais na prática, assim, você acha que isso tem que começar com o marketing, fazendo a prospecção, fazendo o comercial, né? Demonstrando o que a gente faz e buscando esse cliente, ou isso tem que ser mais quando o cliente já está com a gente, quando a gente já está nesse primeiro contato do cliente, com o cliente? Vamos lá, eu não sei se eu entendi a pergunta. Deixa eu trazer o que eu entendi. Hoje, tá? Você falou que vocês perdem muito tempo com o cliente. Você diz o cliente ou um lead? O cliente é o cara que já fechou. Ah, tá. O lead. Você acha que vocês perdem muito tempo negociando com o cara, é isso? Sim, porque, por exemplo, a gente recebe 5 leads na semana, 7 leads por semana para cada um. Dos 7, 4 não respondem e 2 a gente consegue responder, falar, vimos que você entrou em contato com a gente, blá, blá, blá. Aí, desses 4, a gente passa 2 dias, a gente manda outra mensagem se a pessoa não responde. Aí, desses 4 que não responderam, 2 vão e respondem. Então, assim, a gente insiste muito num cliente que a gente já tinha que ter uma noção de a gente tinha que descartar ele.
sabe? Beleza, top. Não, agora eu entendi. Vamos lá. Quando vocês recebem essa pessoa pelo site, Isso. em quanto tempo vocês E entram em pelo contato? WhatsApp também. A gente recebe pelo site, pelo WhatsApp. Beleza. Em quanto tempo vocês entram em contato? A intenção é a gente entrar em contato assim que o cliente manda essa mensagem no site, assim que a gente recebe o card, né, o diretor designa logo para a gente. A intenção é assim que a gente vê a gente entrar. Então, assim, não passar de um dia. Então, hoje você tem uma ideia de qual está sendo esse SLA, o tempo que está levando? Na Então, negociação com ele ou Não, para responder? esse primeiro para contato. O responder. cara preencheu no site, mandou no WhatsApp. Quanto tempo vocês levam para poder entrar em contato com essa pessoa? Assim, eu posso falar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, quando eles chegam, eles estão chegando no meu WhatsApp, e talvez esse é um outro ponto que a gente pode discutir mais na frente, a falta de um WhatsApp Business para a empresa. Eles chegam no meu WhatsApp, eu faço a primeira abordagem para ver qual é o serviço que eles querem, qual é o interesse deles em entrar em contato com a gente, e já designo para o consultor da vez. Então, tem todo um rodízio de consultores, então o consultor da vez eu já designo eles e eles entram em contato o mais rápido possível, assim que eles recebem o contato. Então, mas eu preciso saber isso o mais rápido possível. Por que eu estou perguntando isso? Uhum. Eu estou querendo entender muito qual é o tempo. Existe uma pesquisa, depois eu posso mandar para vocês, que o tempo que você leva para poder entrar em contato com o lead inbound influencia diretamente no fechamento. O que isso quer dizer? O cara, ele pingou no teu site, hoje, a nossa média são minutos. São tipo assim, eu direciono para o meu time. Falo, cara, você pode estar tomando banho. Se pingar alguém no site, chega direto no e-mail da pessoa. Se pingar alguém no site, é papo de sair do banho na hora e ligar para essa pessoa. Porque hoje existem plataformas que o SLA, o tempo que eles demoram para entrar em contato, é tipo 2 minutos. A pessoa preenche, 2 minutos alguém te liga. Eu vou dar o meu exemplo. Recentemente eu tive que resolver um negócio aqui para a Academia Universitária sobre LGPD. Tá? Então a gente teve que contratar um escritório de advocacia para poder fazer os trâmites de LGPD. O dia que eu parei para fazer isso, eu preenchi três landing pages diferentes. 2 de empresas, né? E uma de um escritório. Preenchi 3. Esses 2 entraram em contato comigo um dia e meio depois. Esse daqui, ele demorou nem 20 minutos. Ele entrou em contato comigo. Com quem vocês acham que eu fechei? Na mesma hora que esse cara já me ligou, ele já me ligou, a gente já agendou a reunião, eu fiz a reunião no outro dia com ele, aí nisso, esses outros 2 que eu tinha preenchido, eles me ligaram, quiseram agendar a reunião, só que a minha reunião com esse cara primeiro foi muito boa, ele me deixou muito confortável de valor, de entrega, de prazo, ele atendia o prazo que eu precisava, que era para ontem, então esses outros 2, eu nem falei. Então, vocês conseguem entender a importância desse tempo? Esse tempo tem que ser o mais rápido possível, mas vocês precisam ter o entendimento de que é o mais rápido possível mesmo. É tipo minutos, entendeu? E é muito importante esse timing, porque o cara vamos lá. Porque é meio engraçado falar isso, mas neurologicamente falando, tá? Quando você está focado em alguma coisa, você está ali focado naquilo. Aí vamos dizer que o cara está focado em resolver alguma coisa sobre o comércio exterior. Ele está focado, ele está pesquisando, ele preencheu vocês. E está continuando pesquisando, etc. Ele preencheu, deu 10 minutos, vocês ligam, o cara ainda está naquele flow ali de tipo, caralho, eu preciso resolver isso. Aí vocês ligam, falam exatamente o que ele precisa, o que ele quer. Aí, tipo, tudo na cabeça dele vai fazer muito sentido. E ele tá naquele flow, naquele êxtase de tipo assim, caralho, eu preciso resolver ali aquilo. Porra, os caras já me atenderam, já me ligaram rapidamente, já para poder me ajudar e etc. E por maneiro pra caralho. Agora, vocês concordam comigo que esse cara, ele faz milhões de outras coisas, ele tá pesquisando aquilo, preencheu para falar com vocês.
Aí aquilo dali tá no backlog dele. Porque ele foi fazer outra coisa, foi resolver outra coisa. No outro dia, ele já, às vezes, nem lembra que preencheu com vocês, porque é capaz de vocês ligarem e falar, quem? Alô? Oi, Argos? Não sei o que é. Você preencheu para poder falar com é sobre o quê? Entendi. Tá. Cara, então, não tem como falar agora, etc. Mas se tu pega esse cara na hora que ele preenche, ele está dedicado para aquilo, ele está pensando naquilo. Então, tipo, esse tempo ele é muito valioso. O inbound, a conversão, né, de um lead inbound, ele é muito mais alta do que o outbound. Então, esse cara, ele tem que ser sempre prioridade para vocês. Entendeu? Mas eu acho que a Vitória tinha perguntado uma outra coisa no final, de perder tempo. Tá? Respondendo também essa pergunta de perder tempo. Vocês têm que desenhar uma régua, né, um fluxo de cadência, né, ideal para aquilo. Então, por exemplo, no exemplo da academia do universitário, o fluxo de cadência, para vocês definirem ele, é mais complexo, entre aspas, de fazer. Não é tipo assim, eu estou aqui, eu acho que eu vou mandar 3 e-mails, tentar 2 vezes ligar e vou tentar uma mensagem no LinkedIn. Não é assim que você vai desenhar. O fluxo de cadência, ele vai ter muito a ver com o canal aonde o seu lead está, né? O canal, quanto ele te paga, quanto ele vai te gerar de dinheiro, né? Por quê? Você precisa entender o canal que ele está por quê. Vamos lá. A empresa que vocês prospectam, ela está onde? Ela está no Instagram? Ela está no Facebook? Ela está no, sei lá, no LinkedIn? Onde é que ela está? Vocês precisam identificar o que ela faz, né? Ela usa mais e-mail? Ou ela usa mais WhatsApp? Ela usa SMS? O que ela usa mais? Beleza, entendeu isso? Vou dar um exemplo da academia universitária. Os nossos clientes, né, as empresas, o nosso perfil de cliente ideal, as empresas que a gente negocia aqui, elas estão muito no LinkedIn, praticamente todas estão no LinkedIn. Os funcionários dela, né, que são os caras que eu tenho que negociar, tenho que falar, estão no LinkedIn. Eles são pessoas mais velhas, então geralmente tem ali entre 30 e 45, 50 anos, né? Então os caras também, eles estão muito presentes no e-mail, respondem bastante e-mail, e esses caras também atendem ligação, né? Eles falam muito ao telefone. Só que esse cara não está muito no Instagram, esse cara não está no TikTok, por exemplo, né? Então, beleza. Então eu não vou prospectar o cara pelo TikTok, eu não vou prospectar o cara pelo Instagram. Então eu vou prospectar por onde? Eu vou falar com ele por onde? Por e-mail, por telefone, por LinkedIn. Aí, beleza, defini os canais. Então, já respondendo parte da sua pergunta. Você já sabe que no teu fluxo de cadência, para poder tentar entrar em contato com esses, tanto pessoas que chegaram para vocês ali no site, como de forma ativa no outbound, vocês já sabem que vocês vão precisar mandar e-mail, vocês vão precisar ligar para essa pessoa e vocês vão, por exemplo, mandar uma mensagem no LinkedIn deles. Beleza? Então, isso aqui já está definido. Definir os canais de acordo com a minha persona. Entendeu? Beleza. Agora eu vou entender quantas vezes eu vou falar com essa pessoa, né? Já defini os canais, ou seja, um meio. Agora eu vou definir quantas vezes, em quanto tempo e como eu vou fazer, né? Beleza. Como é que vocês vão definir isso? Se a gente está falando de um cara que vai pagar, né, por um produto que tem um valor alto, eu vou ter mais pontos de contato e eu vou tentar mais vezes contato com essa pessoa. Então, aqui eu vou, o que a gente chama de high touch. Eu vou ter muitos pontos de contato com aquele cliente. Vou dar o nosso exemplo. Tem empresas que eu estou negociando no meu pipeline que é um contrato de mais de 100 mil reais. Com esse cara, eu vou tentar contato, vou fazer vários follow-ups? Sim. Eu vou tentar contato com ele, por exemplo, durante um mês. Eu vou mandar para ele 5 e-mails, 3 mensagens no LinkedIn e vou tentar ligar mais 5 vezes. Então, eu tenho aí já 13 atividades, beleza? Agora, tem aqui no meu pipeline uma empresa que vai me gerar um contrato ali de 20 mil. Esse cara, faz sentido eu fazer essas mesmas 13 atividades? Não. Por quê? Ele vai me gerar menos dinheiro. Se ele me gera menos dinheiro, eu tenho que ter menos esforço, porque senão a conta não fecha, que é o famoso, todo mundo, né, fala, hoje em dia é o ROI, é o retorno sobre o investimento. Eu estou investindo o meu tempo, que é caro, para poder trazer, investindo muito do meu tempo, né, que é caro, para trazer um ticket baixo. Então, se a gente for botar na ponta do lápis, essa conta não vai bater. O ROI
vai ser baixo ou até, muitas das vezes, negativo. Entendeu? Agora, por outro lado, se eu estou falando de um contrato alto, faz sentido eu dedicar mais o meu tempo, eu vou gastar mais dinheiro, porque eu estou gastando o meu tempo, que é dinheiro, né? Só que esse cara vai me trazer muito dinheiro. Então, a conta vai fechar, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, Vitória, se é um cliente que vai trazer um ticket alto, esse cara, por exemplo, vale a pena você mandar 5 e-mails, tentar ligar 5 vezes e mandar 3 mensagens no LinkedIn. Mas se é um cara que vai trazer, né, pouco dinheiro, esse cara, por exemplo, você vai mandar só 3 e-mails, ligar 2 vezes e uma mensagem no LinkedIn. E existe uma coisa, né, tanto na prospecção ativa como na prospecção passiva, ali, quando você vai tentar contato com essas pessoas que foram atrás de vocês, como também na negociação, que é abandonar o lead. Isso é muito difícil, porque você sempre fica, porra, vou parar de mandar mensagem, vou parar de mandar e-mail, vou parar de tentar ligar, vou tirar ele do meu pipeline. Porra, não vou tirar não, vou tentar só mais uma vez. Aí tu fica nessa, é tipo, sei lá, tu tem um namorado e tá uma merda, tu sabe que tá uma merda, tu já conversou várias vezes e ainda tá ruim, mas tu sempre fica, vou tentar mais um pouquinho, vou tentar mais um pouquinho, mas no final das contas sempre tá merda, entendeu? E é a mesma coisa com o lead. É o cara que você vai ficar ali, pô, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, e você está gastando o teu tempo que você poderia estar investindo em novos leads, que podem ter mais chances de converter do que aquele cara ali. Então, basicamente, é definir, né, quantos touches vocês vão ter, né, e quais são os canais que vocês vão utilizar. Isso é o fluxo de cadência. Então, vocês podem definir fluxos de cadência para produtos diferentes. Então, por exemplo, se vocês têm produtos... eu tenho um produto aqui que vai me gerar um contato de 10 mil, um de 5 mil e um de 1.000. Então, esse de 1.000, ele vai ter, por exemplo, 3 touches. Vou tentar 3 vezes. Esse daqui, de 5 mil, eu vou tentar 5 vezes. Esse daqui, de 10 mil, eu vou tentar 10 vezes. Entendeu? Então, quantas vezes você vai tentar falar com aquele lead, vai depender de quanto ele vai te pagar. Manda aí, João. A minha pergunta é sobre isso que você falou agora, do tempo, daquele medo que a gente tem, né, medo não, aquele receio de tirar a pessoa, parar de entrar em contato com ela. Qual que é a média, por exemplo, da AU para que vocês levam no contato com o lead, desde que ele chega até esse momento que você descarta ele, e qual é, assim, a frequência de intervalo de tempo que vocês levam de uma mensagem para outra, quando ele não responde? Porque aqui hoje, na Argos, a nossa média de contato é de 8 dias, entre o momento que eles chegam até quando a gente descarta eles de vez. Então, eu queria saber, ter uma noção, se a gente está mais ou menos dentro do padrão, se a gente está levando muito tempo, se a gente está levando pouco tempo. Vamos lá, não existe um padrão. Só rapidinho, antes de você explicar, Iago, complementando a pergunta do João, é porque, pelo que eu entendi, vocês fazem prospecção ativa, certo? E a gente também recebe leads no site, como você. Uhum. Então, que a gente assim, 100%, 99,9%, quase 100%, de prospecção passiva. Então, por isso que eu perguntei, sabe? Porque a gente que fica ali insistindo num cliente que já falou com a gente. Por isso que muitas das vezes a gente descarta ele logo, porque assim, ele entrou em contato com a gente só tem o número dele porque ele deu, e ele simplesmente, assim, ignora a gente. Aí calha muito também com a pergunta do João, né? Quanto tempo que a gente faz isso? Só para encaixar mesmo as coisas. Porque eu muitas das vezes pensei assim, né? Posso estar completamente errada, mas pensei, poxa, o cara deu o número dele, deu todas as informações necessárias, deu e-mail, falou qual horário que a gente pode entrar e, tipo, ele não respondeu uma mensagem. Qual é o nosso problema? É incoerente, né? Tem muito sentido. Mas isso acontece, tá? Não é específico de vocês, não. Todas as empresas acontece isso. O que geralmente, falando pela experiência, são pessoas curiosas. As pessoas que preenchem é aquela pessoa que ela está num estágio de, tipo assim, se a gente for botar, a galera de marketing vai entender melhor, vocês também vão saber, o funil, né? Tipo assim, essa pessoa, muito provavelmente, ela é um topo de funil.
ela é uma pessoa que ela nem sabe que ela tem uma dor e ela não está numa etapa de tipo assim, vamos lá, o fundo do funil é a pessoa que ela sabe que ela tem uma dor, ela sabe qual é a dor dela, ela sabe qual é a solução para aquela dor dela, porque ela pesquisou, e quando ela está no fundo, ela já tem essa consciência muito avançada da dor, e ela quer resolver essa dor, ela só está buscando quem vai resolver a dor dela da melhor forma. Por outro lado, a pessoa que está no topo do funil, ela não sabe que ela tem uma dor, ela não sabe como é que se resolve aquilo, ela não sabe quem resolve. E essa pessoa que está no topo do funil, ela pode preencher ali para poder agendar com vocês. Mas só que essa pessoa ela está muito perdida. Então, para ela, não é uma prioridade. Entendeu? Então, vai acontecer de quem preencher a tua landing page lá para poder entrar em contato, quem mandar mensagem no WhatsApp, seja apenas um cara curioso. Ah, eu vi aqui que vocês fazem isso, eu quero saber como vocês fazem, porque um dia talvez eu possa precisar. Existe muito disso, entendeu? E esse cara é o que você tem que demitir. Quando você ligar, por exemplo, esse cara, e você entender que ele, não tem uma dor, não tem uma urgência, né? Aqui, né, estava para eu falar sobre a parte de qualificação, né? Então, se você vai ligar ali e fazer uma qualificação mínima com ele, você vai ver que ele está numa etapa de curioso. Tipo assim, estava aqui passeando, vi isso daqui. Esse cara, você só vai gastar tempo, porque ele não tem um nível de consciência avançado para uma compra, entendeu? Mas vamos lá. Não tem um tempo exato, tá? Esse tempo vocês têm que testar. Mas respondendo a pergunta do João e complementando a Vitória. Aqui, a nossa cadência hoje, para um produto que o ticket médio é de 5 mil mês, que daria um contrato aí mais ou menos de 60 mil ano, a gente tem uma cadência de 13 dias úteis. 13 dias úteis, e a gente geralmente o intervalo mais longo que tem é de 2 dias entre uma atividade e outra. Por exemplo, eu boto o lead hoje. No dia que eu boto esse cara, eu mando e-mail e, se eu não me engano, boto mensagem no LinkedIn. Me conecto com o cara no LinkedIn. Dali a 2 dias, eu faço a ligação. Tento fazer uma ligação de manhã e tento fazer uma ligação na parte da tarde. Passou um dia, eu mando um novo e-mail e mais uma mensagem no LinkedIn. Passou mais outro dia, eu tento ligar novamente. Basicamente é assim. Eu vou tentar abrir aqui rapidão, só para falar exatamente. Mas não tem uma média, né? E também, como eu falei, vai depender muito do ticket. Vocês vão definir com o ticket de vocês. Então, hoje vocês têm mais de um produto ou é um produto só? Atualmente a gente está trabalhando com 3 produtos. Que é O valor deles é fechado ou depende? O valor tem o ticket base ali, né? O valor base dele, mas ele varia de acordo com a proposta e com o que o cliente passa para a gente, da demanda dele. Isso, inclusive, é uma pergunta que eu queria fazer para você, porque muito lead chega para a gente e acaba fugindo um pouco, depois que a gente faz uma reunião de diagnóstico com ele e a gente entende a dor dele, a gente tenta marcar uma reunião de proposta para poder apresentar o nosso valor, trazer, né, ele para uma reunião, para a gente usar aquele nosso gatilho de autoridade, utilizar todas as nossas formas possíveis para poder atrair ele e tornar ele um cliente. Só que muito lead acaba fugindo por a gente não poder passar essa informação de valor para ele na hora. Então, eu queria saber se você acha que isso acaba atrapalhando um pouco a gente, porque como o nosso projeto é personalizado e o nosso valor varia muito de acordo com o que o lead vai passar para a gente, eles acabam fugindo. Tem gente que quer saber o valor na hora, e se a gente fala que tem que passar para o setor financeiro para fazer uma precificação, eles falam, tá, aí eu falo, vamos fazer uma reunião, eles ficam enrolando, postergando essa reunião, nunca pode. Aí a gente acaba tendo que mandar por WhatsApp e não acaba fugindo da nossa ideia, que é trazer eles para uma reunião e poder utilizar todos esses gatilhos para converter eles num cliente. O que vocês falam quando esse cara fala que quer o preço? Que ele exatamente, quer o preço? Exatamente. O que vocês falam? Por se tratar de um projeto personalizado, a gente precisa passar para o setor financeiro para eles estipularem o preço do serviço que eles desejam mediante as informações que eles passaram para a gente. Beleza. O que você pode fazer?
Isso todo mundo passa, tá? Hoje eu tenho SDR no meu time, 2 SDRs, eles fazem a parte da prospecção, qualificação, né? E eu faço a parte, eu atuo também como closer, né? Fechando a venda, etc. Eles passam todo dia por isso, todo dia, né? Tem essas pessoas que já, por exemplo, o cara pinga no site, aí o meu SDR liga, cara, pô, tudo bem, vi lá que você preencheu o nosso site, vai trocando a ideia. Aí chega no final da ligação, cara, então, mas quanto é? O que a gente fala, tá? Tem produtos que a gente é um valor fechado, só vai, tipo, quando é gestão de estagiário, se vocês entenderem, é um valor fechado. Só vai R$ 98 por estagiário, a partir, né? Se o cara tem um, é 98. Se o cara tem 10, é 980. Então, whatever, né? Mas tem um outro, quando é programa de estágio, de fato, eu tenho que fazer uma reunião diagnóstica, tenho que perguntar várias coisas para depois eu sentar, fazer uma proposta personalizada que vai ser um valor X que nem eu sei, né? Eu vou definir lá depois que eu tiver as informações. E o que o meu SDR faz? Basicamente, é isso. Eu tenho que passar para o closer, porque o closer vai entender melhor o seu cenário, ele precisa de fazer perguntas para a gente montar uma proposta. Só que a maneira como a gente fala faz toda a diferença. E o que eu aconselho vocês a fazer? Nesse cara falar, cara, me dá o preço. Fala assim, cara, vamos lá. Hoje, aqui, o nosso processo funciona da seguinte forma. Eu estou hoje falando com você para entender se, de fato, você tem um problema e se esse problema a gente consegue resolver. Pelo nosso bate-papo, a gente entendeu aqui, a gente chegou junto na conclusão de que você tem um problema X e que eu resolvo esse problema X. Beleza? Aí ele vai falar, sim. Então vamos lá. Agora o próximo passo aqui do nosso processo é a gente agendar uma nova reunião que a gente vai coletar maiores informações. A gente vai se aprofundar no seu problema, eu vou entender melhor o seu cenário. Porque você concorda comigo que aqui a gente falou rápido pelo telefone e eu não coletei todas as informações? Você me falou tudo que você queria? Eu aposto que tem várias coisas que você precisa me contar que eu ainda não te perguntei. Então, essa segunda reunião, eu vou me aprofundar melhor na sua dor, no seu cenário, para poder te falar melhor, né, como eu te ajudo. Se eu te falar um preço agora, vai ser um preço, pode ser muito acima, pode ser muito abaixo, e esse preço que eu vou te falar, muito provavelmente não vai ser de acordo com a tua realidade. E não é dessa forma que a gente trabalha. Aqui a gente trabalha de uma forma de fazer, de resolver o seu problema. Se eu te der um preço aqui agora, eu vou te dar com base no problema do fulano X que eu atendi semana passada. Então não vai fazer sentido. Então eu não quero ter essa quebra de expectativa com você e é por isso que a gente agenda uma segunda reunião. Porque eu quero me aprofundar no teu problema e desenhar uma coisa personalizada para você, para resolver o seu problema, da sua empresa. Entendeu? Então sempre tenta criar uma mentalidade para ele de... Tem duas coisas. Ou você cria a mentalidade de, cara, o meu processo é, tipo, robô, né? Tipo, o meu processo é eu passar para o meu financeiro para ele fazer o valor. E existe um outro cenário, que é o que eu falei, que você traz para ele um ambiente que ele se sente mais seguro, que ele se sente mais, tipo assim, pô, o cara tá me dando uma importância, pô, beleza, ele quer de fato resolver o meu problema. Então ele fica mais à vontade. Então, por exemplo, a gente fazendo dessa forma aqui, a gente está conseguindo trazer essas pessoas para essa reunião de diagnóstico, entendeu? O meu SDR lá na qualificação, quando o cara levanta a bola de preço, ele vai e faz o discurso nessa pegada de, cara, a gente precisa de mais uma reunião para a gente se aprofundar, entender melhor o teu cenário e como a gente te ajuda melhor. Então, por isso que tem essa segunda reunião. E lá, ele entendendo, a gente vai desenhar uma proposta para o teu cenário. Se eu te falar agora, eu vou te falar o preço do cenário do vizinho, que não é o teu cenário. Então, trazer esse ambiente para o cara se sente mais confortável de ir para essa segunda reunião. Sacou? Mas é muito mais questão de como você comunica para o cara. Você pode simplesmente só falar não. Você vai falar preço? Não. Porque é o meu financeiro que dá o preço. Tem gente que, mesmo depois de eu falar isso, fazer tudo isso que você falou, acaba pensando, me dá uma média mais ou menos de preço. Aí eu fico assim, muito sem saber o que fazer. Fala, me dá uma média, assim, então, mais que isso, mais que isso. Existe o cara que vai... Porque, vamos lá, por que as pessoas fazem isso, tá? Muito provavelmente, essa pessoa ela não é a tomadora de decisão, tá? Essa pessoa, geralmente, vamos lá. Vou dar o nosso exemplo. Quem toma a decisão hoje para a gente é o diretor de RH.
Só que não é o diretor de RH que faz a primeira reunião com a gente. Esse cara, ele não é o decisor. O papel dele é o que a gente chama de influenciador. Geralmente, quem faz a reunião primeiro ali com a gente, ou é um BP, né, um business partner, ou é um analista, às vezes até um coordenador. Só que ele não é o cara da decisão, não é ele que dá a canetada de contrato. Não é ele que vai falar, beleza, a gente paga, beleza, a gente não paga. O que acontece hierarquicamente na empresa? O tomador de decisão, ele chega, né? Então, vou dar o nosso exemplo. O diretor de RH chega para o time dele, geralmente ele vai falar com o gerente, com o coordenador, falar, gente, a gente precisa mudar o nosso programa de estágio, busquem fornecedores para o nosso programa de estágio. Aí, ele joga para o gerente. Geralmente, esse gerente ainda vai e delega para os analistas e coordenadores. Aí, beleza, esses analistas e coordenadores vão para o mercado. Aí eles vão buscar. Aí eles vão lá preencher A1. Aí, sendo que esse cara, ele já provavelmente falou, cara, a gente tem aí para gastar 100 mil no ano com um programa de estágio. Então, esse cara, ele já, geralmente, ele já tem uma ideia de quanto ele pode gastar, né? Ou, às vezes, ele não tem ideia. Mas só que esse cara, ele sempre vai querer o mais barato, né? Então, ele chega, esse cara que recebeu essa missão, que veio cascateando, diretor para o gerente e depois para esse analista, por exemplo, ele já chega na reunião, tipo assim, porque ele já falou com 5. Por exemplo, 5 fornecedores diferentes. Talvez esses 5 tenham um processo não tão estruturado e já falaram um preço. Então, ele já tem na cabeça que, porra, geralmente o cara lá, eu falei com o fulano, ele me deu 10 mil. Eu falei com o ciclano, ele me deu 15. Pô, agora eu preciso saber desse. Então, duas coisas. Ou ele já tem mais ou menos quanto ele pode gastar e ele quer te perguntar para ele ter uma ideia se está dentro, se está fora. E 2, ele pode já ter pesquisado no mercado, já está com propostas em mão ou estimativas e ele quer saber a sua para poder comparar. Entendeu? Geralmente, são as duas motivações que a pessoa fica insistindo no preço. Quando o cara, mesmo depois de eu fazer todo esse discurso, etc, mesmo assim insiste, a técnica é você jogar para cima o valor. Entendeu? Jogar para cima. Você pensa, né, tipo, estima, fala assim, cara, assim, como eu tô te falando, eu vou te dar uma... Aí você alinha a expectativa, novamente. Sempre alinhando a expectativa. Cara, assim, você está me perguntando bastante, acredito que isso seja muito importante para você, acredito que você já tenha visto outros fornecedores, e eles te deram ideias de preço. Eu vou te dar uma ideia aqui, mas vou reforçar. Não é nenhuma base, porque pode ser menos, pode ser mais. Mas a ideia, em clientes mais ou menos do teu porte, e com o que você me falou, geralmente é tanto. E joga para cima, entendeu? Porque, por exemplo, aí ela, beleza, então, tá, vamos para essa reunião aí. Aí ele aceita ir para a reunião, vamos dizer que tu falou 10. Aí na reunião vocês fazem a proposta 7. Então ela já está até, tipo, caramba, foi até mais barato, etc. Então é sempre melhor jogar para cima, sacou? Aí, isso dá até a margem da gente fazer a negociação também, né? Ela fica com uma jogar um valor expectativa, acima. tipo, de 10 mil. Uhum. Aí tu chega, tipo assim, consegue ter uma margem boa ali. Entendi. Valeu, obrigado. E aí, galera, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, acho que só elogio mesmo, porque eu que já saí da área de negociação, já tô aqui com muita coisa para pensar, para colocar em prática. Eu peguei aqui, eu abri aqui. Uhum. Como é que funciona o nosso fluxo de cadência, né? No dia 1, a gente faz pesquisa sobre aquele lead, a gente manda um e-mail e a gente adiciona ele no LinkedIn. A gente faz essas 3 coisas no dia 1. No dia 3, ou seja, 2 dias depois, a gente liga de manhã e a gente manda uma mensagem no WhatsApp. No dia 5, né, 2 dias depois, a gente manda um novo e-mail e a gente faz uma outra ligação na parte da tarde. 2 dias depois, no dia 7, a gente faz outra ligação e a gente manda uma mensagem no LinkedIn. 2 dias depois, no dia 9, a gente faz outra ligação e manda outro e-mail. Isso daqui tem 11 atividades. Mas isso daqui é para um ticket médio de um contrato que vai me dar 60 mil reais, em média. Tá? São 11 atividades distribuídas em 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Então, assim... 5 dias.
Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com 3 serviços. Que a gente tem mais na nossa carta de serviços, mas o que a gente realmente está rodando hoje são 3. Seria legal a gente criar 3 fluxos, assim, São 3 tickets diferentes? São. Então, sim. O mais caro vai ter mais touch, mais atividades. O mais barato vai ter menos. Uhum. Todos vocês vão utilizar o mesmo canal. Né? O canal que eu digo, o canal para poder conseguir falar com essa pessoa. Uhum. E-mail, telefone, LinkedIn, WhatsApp. Vocês vão entender quais canais os seus possíveis clientes estão. Né? Mas só que o que vai diferenciar, né, é quantas vezes você vai cutucar aquele cara. Quantas vezes você vai tentar falar com ele. Quando eu tenho aqui, né, o cara que é mais barato, nunca eu vou fazer 11 atividades. Eu vou fazer tipo 8, eu vou fazer 6, entendeu? Então, assim, o tempo... só um negócio. O nosso ticket para visto, por exemplo, a base é R$200. Então, você acha que passar de 5 atividades com ele seria... São quantos? Os 3, como é que varia o valor? O visto tá... Acho que a Mari pode até falar melhor, mas visto tá na média de 200. Dupla nacionalidade a partir de 400, não é isso, Mari? O visto é 211,75. A dupla nacionalidade, o preço médio o custo base, né? É 400. O restante eu não lembro. E os serviços de Comex, eles são a partir de 2.000. Então, a gente já vê que o de 2.000 vocês podem, por exemplo, fazer 11, entendeu? Atividade. Agora, já o 200 não faz sentido vocês fazerem 11. Pode fazer tipo 5, 6, entendeu? Então, é isso. Porque, por exemplo, não faz sentido, a conta não fecha, é porque vocês não têm salário, tá? Mas, assim, vocês gastam tempo. O tempo de vocês é... Vamos dizer que vocês têm um salário, então o tempo de vocês é esse dinheiro. Vocês vão pegar... Não faz sentido você, com um, ganhar a mesma energia que você deposita para o cara que vai te dar 2.000, para a mesma energia com o cara que vai te dar 200. Ambos vocês, obviamente, vão ter que atender muito bem. Isso daí é indiscutível. Mas só que energia para correr atrás e conseguir aquele cara vai ser diferente. Entendeu? Show, Vitória. Valeu, eu que agradeço. Qualquer coisa é só mandar mensagem no LinkedIn ou mandar e-mail. Mas ficou claro, Vitor? Ficou sim. Ficou bem claro. Vocês têm estruturado isso em algum documento? Se pudesse depois até mostrar para a gente, só para ter uma noção de como eu posso estruturar isso, até para orientar também os novos membros que vão entrar no núcleo, né? Para eles pegarem essa vivência do dia a dia. Cara, vamos lá. O que eu te aconselho a fazer? Eu não tenho um documento, porque isso aqui a gente usa uma plataforma que faz isso de forma automática, tá? Não faz sentido para vocês porque é caro, obviamente. Mas eu vou te falar, porque eu fazia isso na mão, tá? Na época que a U não era tão grande, eu fazia isso na mão. E eu sempre buscava forma de fazer isso de forma mais barata, né? Eu praticamente não gastava dinheiro para poder fazer isso. Eu gastava só o meu tempo. E como é que eu fazia? O fluxo de cadência, eu desenhava ele, né, no Miro. Não sei se você já conheceu o Miro. Né? Tipo, eu desenhava tudo de bonitinho. Dia 1, isso. Dia 2, tan. Desenhava lá para ficar visual. E também ficar replicável para você ensinar para as pessoas. Então, todo mundo que entrar, por exemplo, tu vai lá e compartilha aquele Miro e fala. O cara chegou, dia 1 você vai fazer isso, dia 2 isso, 3, 4. Beleza. Então, isso aí já é uma forma de você estruturar como é que vai ser. Como é que você vai poder executar? Eu tinha uma ferramenta, o nome era YouSender. É uma extensão, lembrei a palavra, extensão do Sheets, que ela consegue automatizar envio de e-mail. É muito maneiro. Você consegue fazer o template do e-mail, né? E você consegue botar campos personalizados. Então, tipo, eu usava isso para volume, para fazer outbound, tá? Então, o que eu fazia? Eu desenhei o template dos e-mails, então eu olhava a minha cadência. Ela tem quantos e-mails? 4 e-mails. Eu fazia o script dos 4 e-mails, né?
eu botava personalizado o nome da pessoa, o nome da empresa e o setor, geralmente, tá? Aí eu pegava... Se eu não me engano, é assim. E o Sender. Mas é só você pegar, abre o Sheets, né, ele online ali, vai em extensões e procura, pesquisa extensões do Google. Cara, existem milhares que podem ajudar vocês em trocentas milhões de coisas, né? E uma vez que eu estava pesquisando, eu achei essa. Aí, o que eu fazia? Eu desenhava, eu escrevia todos os scripts de todos os e-mails da Cadência. Então, tinha 4 e-mails, eu definia os 4 scripts. Deixava personalizado o nome da pessoa, o nome da empresa e o setor daquela empresa. Aí, eu pegava, deixava, botava esse template lá nesse uSender, aí eu criava a lista, né? Então, a lista, ela ficava numa planilha de Excel, né? Lá nesse, porque era uma extensão dos Sheets ali no Excel. Eu chegava ali, botava, as colunas eram os campos personalizados, entendeu? Então, tinha, tipo, uma coluna com o nome, uma coluna com o nome da empresa, uma coluna com a área, né? Com o setor daquela empresa. Então, eu ativava, tipo, para essa linha aqui, eu quero botar o template número 1, que é o do dia 1. Nessa linha aqui, esse cara aqui já está, por exemplo, no dia 4, esse daqui está no dia 3, esse aqui está no dia 2. Eu ia botando ali e ia fazendo. Entendeu? Então, tipo, é uma forma automatizada, quando vocês forem fazer, por exemplo, outbound, de vocês automatizarem, tipo, essa parte chata e que demanda tempo ali, entendeu? E, tipo assim, o fluxo de cadência, novamente, não tem uma fórmula mágica, tá? Mas vai sempre depender, vai estar sempre diretamente atrelado, diretamente ligado ao valor, tá? Eu vou botar aqui no chat para você não sei se você conhece a MeTime. A MeTime é essa plataforma que a gente usa, mas só que os caras, eles têm um blog bizarramente foda de muito conteúdo de valor. Então, lá dentro, né, tem muito, na parte do blog deles, tem muitas dicas, e muitas dicas práticas. Né? Então, tipo, cara, perfeito. Acho quanto que acha. Ele é um blog post que ele fala o que é fluxo de cadência e como é que você faz para poder montar ele. E lá tem um exemplo visual, para poder ficar mais fácil. Aí eles têm nomes, né? Fundamental, transacional, relacional, entendeu? Aí, tipo assim, lá você consegue ter uma base, tá? E já de dica para vocês seguirem de vendas, tá? Pode falar, Mariana. Então, assim, não tem muito a ver com o que você está falando diretamente. Mas aproveitar que você está falando de extensão dos Sheets, vocês usam automatização de contrato nos Sheets também? Como assim? Por exemplo, eu não sei como que vocês fazem o cadastro dos clientes, para eles mandarem informações e vocês fazerem contrato de vocês. Mas aí, por exemplo, a gente costuma fazer no formulário. Google Forms? Isso, no Google Forms, e aí transforma no Google Sheets. Conversando com uma outra idiota, eu descobri que tem como você passar isso para o Google Docs. Com todas as informações e já montar um contrato. Aí eu queria saber se vocês fazem isso também. Não, por quê? Assim, não faz tanto sentido porque a gente não fecha contrato com o cliente num volume absurdo diariamente que necessite alguma ferramenta desse tipo. Só que, como é que a gente faz hoje? A gente não usa o Google Forms, a gente tem o Airtable. O Airtable, cara, ele é como se fosse um Excel, só que muito foderástico. Tipo assim, ele é muito sinistro, ele tem várias automações muito maneiras, né? E você consegue usar ele de graça até um certo tempo. Que você tem que ficar dando referral. Você tem que conseguir e-mails, aí com esses e-mails, tipo assim, só para vocês terem uma ideia, que para a gente não pagar o que a gente fazia. Eu, Iago, criei, tipo, acho que mais de 10, uns 15 e-mails, né? Tipo, Iago Carvalho, aí depois Carvalho Iago, depois Iago __Carvalho. Fiquei criando vários e-mails
para Os tipo Iago assim, de Carvalho devem te odiar muito. com certeza eu peguei, botava número aleatório, Iago Carvalho 1, 2, 3, 4, 5. Eu fui criando vários e-mails, porque aí eu pegava esse e-mail, me cadastrava no Airtable, aí o Iago Carvalho original, vamos dizer assim, ganhava créditos, entendeu? Porque no Airtable, quando você tem conta e você dá um link para a pessoa e essa pessoa faz login no Airtable, cria uma conta no Airtable, aquela pessoa que te mandou o link ganha créditos. Então a gente viveu de crédito anos, tipo, uns 2 anos a gente viveu de crédito. A gente começou a pagar o Airtable agora só, entendeu? Mas ele é barato, assim, barato. Né? Tipo, acho que é $10, se eu não me engano. Mas o Airtable, a gente consegue criar formulário, né? Mas só que a gente não integra ele com algum tipo de plataforma que gere o documento. Porque o nosso documento, né, que o nosso contrato, que sou eu que faço, né, ele é bem simples assim de fazer. Eu tenho um template e eu só mudo as coisas assim, práticas. Mas existe sim. Eu tinha uma época que, como a gente faz aqui os contratos dos estagiários para as empresas, a gente faz muito contrato de estágio. E isso a gente faz em massa mesmo. Então, a gente já pesquisou bastante sobre, né? Na época a gente viu, só que a gente ia ficar com muita plataforma ao mesmo tempo, isso embaralhar aqui internamente. Que a gente ia usar Airtable para uma coisa, aí para outra coisa ia ter que usar o Google Forms, aí que ia para o Docs. Então ia ficar bem confuso. Mas existem várias, tipo assim, mas eu não sei se faz sentido vocês pagarem. Porque, tipo assim, tem o ClickSign, que lá dentro ele tem um negócio chamado Fluxer. Na verdade, o nome nem é mais Fluxer, é tipo automação. É um negócio assim, que basicamente a pessoa que tem que dar as informações para vocês recebe um formulário, ela preenche e aquilo já vai direto para o doc, né, para o contrato, para preencher os campos que são personalizáveis. Aí aquilo automaticamente já vai para você, você valida, você é dono do contrato, você valida e já dispara para assinatura. Tudo muito, tipo, rapidão, assim, nesse ciclo. Mas não sei se faz sentido para vocês, porque tipo, é um investimento maior. Sim. Então, eu tava vendo esse do Google Sheets porque é de graça, só que precisa saber um pouquinho disso. Mas cara, tem muito vídeo no YouTube. Tem muito. Eu só não tive tempo ainda de parar pra fazer, porque a gente tá Tem uma dica, isso é uma prioridade? Tipo, isso aí é uma coisa que tá fudendo o dia a dia de vocês? Zero, mas assim, uma das minhas propostas é a gente conseguir automatizar ao máximo os nossos processos internos, né? Sim. Então, a gente conseguindo automatizar isso, claro, com a revisão posterior, seria o ideal. Sim, não, entendi. Mas, assim, sem mistério, lá vai ter, né? Eu lembro que uma época eu estava vendo o Cheats tinha, assim, né? E tem como fazer, só que às vezes talvez não seja prioridade. Aí... Mas tem vídeo pra caralho no YouTube, o próprio, no lugar lá das extensões, fica uns textinhos explicativos, etc. Eu realmente não consegui parar para fazer, porque só tem uma pessoa no núcleo. Não, pô, e esse U-Sender, até eu macetar o negócio ali, porra, caralho, disparava e-mail para cliente que ia errado. Doideira. Tipo, ia trocado. Aquele cara recebia o mesmo e-mail 2 vezes. É doideira, assim, no início. Aí depois que eu peguei a manha, ficou tranquilo. Galera, se vocês não tiverem mais dúvidas, preciso ir. Mas, assim, como eu falei, fico super à disposição aí para continuar ajudando vocês. Vou botar meu e-mail aqui. Assim, eu não tenho mais nenhuma dúvida no momento, né? Mas que quando eu começar a pôr em prática todas as ideias que você deu pra gente hoje, vão surgir novas dúvidas, mas eu queria agradecer você, foi muito bom esse bate-papo, deu para pegar bastante coisa e com certeza eu vou implementar no núcleo e acho que vai ajudar muito a Argos a converter cada vez mais leads e conseguir crescer. Show. Cara, Depois assim... eu vou... Não, eu só ia falar que depois eu vou ver com a Fabi quando os trainees entrarem, quando abrir, né, novas oportunidades de mentoria para poder deixar todo mundo bem alinhado também. Sim. Cara, super de boa, tô super à disposição. Só vocês mandarem lá, tipo, pra Fabi e tal, a gente pode marcar outro. E assim, mandei meu e-mail aí, vocês mandem lá as dúvidas, etc. Mas, assim,
como eu falei, eu indiquei todos esses canais aí, né? São sites, etc. Cara, assim, no início, né? Quando eu vim para comercial, como eu falei, sou advogado, não sabia porra nenhuma de comercial, né? Quando eu vim, quem me chamou foi o Diego, né? O Diego é o CEO da U, e ele não tinha tempo nunca para poder me ensinar, né? Então, porque ele estava fazendo outras trilhões de coisas. Então, eu tive que muito aprender na marra, sozinho, acertando, errando, mais errando do que acertando. Mas, no final das contas, deu certo. Hoje, obviamente, continuo aprendendo pra caralho. Mas esses canais que eu dei aqui para vocês, cara, valiosíssimos. Tipo assim, ali eu, tipo, caralho, o que é ICP? Como é que eu defino? Mano, o Google hoje tem a porra toda. Então, tipo, como definir ICP? Aí eu abria 5 abas diferentes, lia, anotava, e no outro dia, pum, já executava, entendeu? Então, tipo, a Growth Machine, se eu não me engano, tinha um vídeo falando sobre essa porra no canal deles no YouTube. Essa Riv, né, tem curso de graça, né? A MeTime, eles têm um podcast que é chamado Cash for Closers, né, que fala só de vendas. Então, tem vários lugares que vocês conseguem pegar, tipo, referências, adquirir conhecimento de graça e, assim, que vai servir muito para vocês colocarem em prática. Não vai ser aquela coisa super teórica que, tipo, tu não entende porra nenhuma. Essa MeTime, assim, cara, acho que de todas essas, a MeTime e a Growth Machine foram as que mais me ajudaram a compreender e executar as coisas de venda. Então, cara, tem dúvidas, pode me mandar, né, obviamente, como eu falei, mas pesquisa nesses lugares que com certeza vai ter a resposta ali para você. Beleza? Perfeito. Muito obrigada, Iago. Beleza? Eu que agradeço, rapaziada. Espero que eu tenha conseguido ajudar pelo menos 1% aí para vocês. Nossa, em super. vendas. Demais. Show. Foi muito bom. Obrigada, Iago. Fico feliz. Então, deixa aí meu contato para vocês. Só mandar que a gente troca ideia. Fechado? Pode deixar. Fechado. Valeu, Até a pessoal. próxima.